E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Biodúvidas MG. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje iremos continuar nossa linha de estudos na área de ecologia. Já falamos sobre introdução à ecologia e também entre as relações ecológicas entre os diversos seres vivos que vivem em um determinado ecossistema. Agora nós vamos falar sobre as relações alimentares dentro de cadeias e teias alimentares. Então espero que gostem do vídeo e logo depois da vinheta começaremos. Galera, pelas aulas anteriores, podemos dizer que o meio biótico corresponde aos seres vivos que vivem em um determinado ecossistema. E sabemos que os seres vivos são bem diversos, e apresentam relações bem diversas e recursos alimentares também diversos. Então, consequentemente, a gente sabe que eles vão ser agrupados em grupos diferentes. E aqui nas cadeias alimentares, nós o agrupamos em 3 grupos diferentes: os produtores, os consumidores e os decompositores, onde nós podemos citar como produtores as plantas, podemos citar como consumidores os animais e também como decompositores fungos e bactérias, beleza? Vamos falar especificamente de cada um deles. Isso daqui é apenas uma introdução a esse meio biótico, né? No próximo slide aqui, já podemos observar que os produtores são aqueles indivíduos autótrofos, ou seja, eles vão conseguir produzir o seu próprio alimento, vão ser o nível inicial de uma cadeia alimentar. E como é que eles produzem esse alimento? Eles transformam o material inorgânico que está no solo em material orgânico através do processo de fotossíntese, beleza? Onde ficará esse material orgânico armazenado na forma de carboidrato. E esse produtor, ele irá gerar a vida para a cadeia alimentar, ou seja, começa nele e dali os animais vão se alimentando, adquirindo energia e adquirindo também essa matéria orgânica. Nós sabemos que os produtores podem ser de 2 tipos: aquáticos, que vivem em ambientes aquáticos, ou de ecossistemas terrestres. Os aquáticos, o principal representante que podemos citar são as algas, beleza? As algas fotossintetizantes. E no caso do terrestre, nós podemos citar nossas queridas plantas, tudo bem? Além disso, sabemos que os seres fotossintetizantes, eles conseguem produzir através desse processo material orgânico e também energia, essenciais para o prosseguimento da cadeia alimentar, como também para eles mesmos. E podemos, quanto à produção de matéria orgânica, dividir em 2 grupos: produtividade primária bruta, PB, ou produtividade primária líquida, PR. E no caso, o que é cada um deles? Vou explicar para vocês. A produtividade primária bruta nada mais é do que o total de matéria orgânica produzida por esse produtor, beleza? E nós encontramos no início da cadeia alimentar. E no caso, o que acontece? Quando esse produtor produz essa produtividade primária bruta, o que vai acontecer? Ele vai utilizar um pouco desse material orgânico, beleza? Para os seus processos metabólicos, principalmente a respiração celular. E o que sobrar irá para a produtividade primária líquida, que nada mais é do que essa razão entre a produtividade primária bruta e a respiração celular, ou seja, o que se produziu no início e o que foi consumido pela planta nos seus processos metabólicos. Nada mais é isso que a produtividade primária líquida, beleza? Tudo certo até agora? Agora vamos para o nosso segundo grupo, que no caso é o grupo dos consumidores, que são aqueles grupos heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles precisam se alimentar do produtor ou de consumidores para adquirir seu material orgânico, beleza? Ou sua energia. E galera, os consumidores, de acordo com a ordem e com o lugar onde eles estiverem na fila, eles vão ser considerados e qualificados de forma distinta. Por exemplo, um consumidor que se alimenta diretamente do produtor, ou seja, da planta, ou da alga, ou o ser fotossintetizante ou quimiosintetizante, esse consumidor vai ser chamado de consumidor primário. Por quê? Ele vai ser o primeiro a se alimentar desse ser produtor, beleza? Por isso, consumidor primário. Ou consumidor de primeira ordem, o outro nome que se dá. No caso, o consumidor secundário vai ser aquele consumidor que se alimentar do consumidor primário, beleza? É uma fila, é exatamente uma fila. E no caso, ele pode ser chamado também de consumidor de segunda ordem. E o ser vivo, ou mais comumente os animais, o animal que for o consumidor de terceira ordem ou consumidor terciário, ele vai se alimentar do consumidor de segunda ordem ou consumidor secundário, beleza? Então vimos que é uma fila bem
interessante. Em relação ao local onde se encontra dentro de uma cadeia alimentar, isso vai variar de um consumidor para outro de acordo com seus hábitos alimentares. Por exemplo, um consumidor que é herbívoro, ele vai se alimentar diretamente do ser produtor. Então, consequentemente, ele tem que ser um consumidor primário, beleza? Aquele que se alimenta primeiramente do produtor. E no caso, o exemplo aqui na figura que podemos dar é o grilo, tudo bem? Se alimenta diretamente do vegetal, no caso, o produtor. Então, ele é o consumidor primário. Já também podemos falar dos zoófagos, que são aqueles que se alimentam de animais no geral, tudo bem? Poderíamos falar carnívoros também, mas carnívoros seria um termo mais para os que se alimentam de carne. Mas, por exemplo, se nós formos falar sobre isso também, nós poderíamos falar sobre os hematófagos, que se alimentam de sangue. Então, vamos falar mais geral, zoófagos, que são aqueles que se alimentam de animais, ou seja, os consumidores se alimentam de animais. O primeiro que nós podemos citar aqui é o sapo, beleza? Que é o consumidor secundário, ele vai se alimentar desse grilo que é herbívoro. E também podemos citar animais onívoros, que são aqueles animais que vão se alimentar dos dois, tanto de vegetais quanto de animais, beleza? Ou tanto dos produtores quanto também dos animais. Tranquilo? Sem dúvidas até agora. Aqui podemos observar uma cadeia alimentar simples, beleza? O vegetal que foi consumido pelo grilo, o grilo, no caso, virou o consumidor primário, herbívoro. O sapo, no caso, se alimentou do grilo, no caso, e é o consumidor secundário. A cobra se alimentou do sapo e o gavião se alimentou da cobra. É uma cadeia alimentar simples em que podemos observar cada um desses níveis. Agora vamos para o terceiro grupo, que no caso é o grupo dos decompositores, que também alguns autores chamam de consumidores especiais. Eles são heterótrofos, ou seja, não conseguem produzir seu próprio alimento, com isso eles precisam consumir matéria orgânica e energia para fazer a produção dos seus processos metabólicos e o desenvolvimento dos mesmos. E galera, os principais representantes que nós podemos falar são os fungos e as bactérias, e eles têm grande importância na reciclagem de nutrientes. Por quê? Eles adquirem essa sua matéria orgânica através da ciclagem de nutrientes, principalmente de matéria orgânica morta, de indivíduos mortos, seres vivos mortos, beleza? Aqui nessa imagem aqui a gente pode observar um tronco de árvore morto, e esse fungo está degradando sua matéria orgânica, e o fungo é muito importante porque através dessa ciclagem ele tira a matéria orgânica morta do ambiente, realiza os seus processos e devolve a matéria orgânica para o solo através de uma forma inorgânica, beleza? E esses compostos inorgânicos vão entrar novamente nos seus respectivos ciclos biogeoquímicos e depois serão redistribuídos novamente nos produtores para a cadeia alimentar. É um processo cíclico, o processo da matéria orgânica. Já falamos dos constituintes de uma cadeia alimentar, já falamos sobre os grupos que encontramos, mas afinal, o que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar nada mais é do que uma representação gráfica do fluxo da energia e da matéria orgânica em um ecossistema, tudo bem? Sabemos que a energia e a matéria orgânica passam pela cadeia alimentar. No caso, vamos ter uma relação muito interessante que veremos no próximo slide, onde a energia ela é unidirecional, ou seja, a energia, à medida que vai se passando o ciclo, ela vai diminuindo, e a matéria orgânica é cíclica, ou seja, ela vai retornar ao ciclo sempre através do intermédio dos fungos e bactérias, os decompositores. Mas, afinal, nós encontramos aqui nessa imagem uma cadeia alimentar, que é uma representação do fluxo da energia e da matéria orgânica. Por exemplo, nós encontramos aqui um ser produtor que serviu de alimento para o grilozinho, que serviu de alimento, parece que para esse ratinho ou esquilo, e serviu de alimento para a coruja, tudo bem? Então, galera, a gente observa aqui uma cadeia alimentar, no final, com os decompositores agindo sobre cada um deles. E cada componente apresenta um nível trófico ou alimentar. O que isso significa? Cada um deles apresenta uma ordem dentro da cadeia alimentar. Por exemplo, aqui nos produtores, nós podemos chamá-los de primeiro nível trófico, ou seja, vão ser o primeiro nível alimentar. Já no caso, para os consumidores primários, nós damos o nome de segundo nível trófico. E no caso aqui do rato ou do esquilo aqui, é o consumidor secundário ou terceiro nível trófico. E no caso aqui da coruja, né, não é nem o gavião, da coruja, a coruja aqui no caso é o consumidor terciário, e quarto nível trófico.
beleza? E os fungos, bactérias e decompositores, eles variam muito de nível trófico, beleza? Eles podem ser tanto do segundo nível trófico, quanto do terceiro nível trófico, quanto também do quarto nível trófico, beleza? Porque eles podem decompor qualquer um desses seres vivos, desde que estejam mortos, beleza? E no caso aqui, a gente pode observar que eles também podem ser tanto consumidores primários, secundários, terciários. Então, é uma relação bem interessante. Agora, no próximo slide, podemos ver o que eu tinha dito anteriormente para vocês, a relação energia-matéria, onde a energia é unidirecional, ou seja, durante a cadeia alimentar a energia vai diminuir. Por quê? Porque a energia é utilizada por todos os seres vivos para os seus processos vitais. Então, consequentemente, a planta foi lá e produziu o total de energia. Ela vai utilizar um pouco de energia. E o que sobrar vai passar para o próximo que se vai alimentar. E no caso, esse próximo que vai alimentar também vai consumir um pouco dessa energia. Então, vai passar ainda menos para o próximo. E, consequentemente, esse outro também vai usar um pouco de energia e vai passar ainda menos. Então, quanto mais longe você estiver em uma cadeia alimentar, quanto maior for o seu nível trófico, menor vai ser a quantidade de energia. Por isso, não é muito interessante você ter muitos níveis tróficos em uma cadeia alimentar. Quanto mais próximo você tiver do produtor, principalmente os onívoros têm uma grande vantagem, como nós, podemos citar nosso exemplo. Nós nos alimentamos tanto de carne, quanto também de animais, quanto de plantas. Então, nós temos essa disponibilidade de podermos virar consumidores primários, beleza? Então, nós temos uma maior energia quando nos alimentamos diretamente das plantas. Aqui a gente pode observar bem isso na figura. A energia é gasta através dos processos e, à medida que vai se passando, ela vai diminuindo a cada um dos animais. E quanto à matéria, ela é bidirecional, ou em outras palavras, cíclica. Ou seja, ela vai entrar no ciclo como material orgânico, depois das plantas transformarem de forma inorgânica para orgânica através da fotossíntese, e quando chegar nos decompositores, elas vão ser transformadas em inorgânicas, vão para os ciclos biogeoquímicos e voltam para as plantas posteriormente para seguir o ciclo novamente. E isso é infinitamente. Outra relação interessante é observar as cadeias alimentares por meio de pirâmides, que podemos dividir em três grupos principais: as pirâmides de energia, as numéricas e as de biomassa. As energéticas, as pirâmides de energia, são aquelas que nós observamos o fluxo desde os produtores até os consumidores, através de uma representação, através de pirâmide alimentar. Na figura aqui a gente pode observar que 40 mil quilocalorias por metro quadrado ao ano é o que os produtores produzem de energia. Aí, eu já tinha dito para vocês anteriormente que a energia é unidirecional, ou seja, já vai se perdendo ao ciclo. Então, consequentemente, a energia vai diminuir ainda mais para os consumidores primários, 600 quilocalorias, e no caso, 40 quilocalorias para os consumidores secundários. À medida que você vai subindo nessa pirâmide, menor vai sendo o número de energia e a quantidade de energia. A pirâmide de número é uma basicamente numérica, onde a gente vê que uma quantidade de produtores e uma quantidade de consumidores. Por exemplo, nós temos aqui 1000 gramíneas, e essas 1000 gramíneas vão servir para alimentar 200 lagartas. E essas 200 lagartas vão servir para alimentar 20 pássaros. É uma basicamente numérica para nós podermos observar que geralmente os produtores vão ter maior número, mas podemos encontrar também pirâmides inversas ou invertidas, que são pirâmides que vão mudar um pouco esses dados, mas não entraremos em detalhes nessa aula de hoje. Então, observamos que geralmente os produtores nas numéricas vão ter um maior número e vai diminuindo, consequentemente, por conta da energia que vai se dissipando. E a de biomassa é uma pirâmide de matéria orgânica, onde nós também percebemos aqui o mesmo procedimento, que também a matéria orgânica vai diminuindo, apesar de ela retornar ao final do ciclo. Beleza? Agora para o nosso último assunto, que são teias alimentares, que nada mais são do que um conjunto de cadeias alimentares. Então, nós pegarmos uma cadeia alimentar e unir a outra, você já tem uma teia alimentar. No caso, nós podemos citar aqui vamos pegar uma cadeia alimentar aqui qualquer. Plantas, rato, sapo, serpente e gavião. Você tem uma cadeia alimentar. Se você unir com uma cadeia alimentar chamada planta, gafanhoto, andorinha e gavião, você já tem uma outra cadeia alimentar. Isso daí já virou uma teia. E quando você forma teia com vários animais, você já forma um arcabouço de relações ecológicas
alimentares, muito importante e interessante, tudo bem? Porque às vezes um animal que foi extinto pode ser que cause um grande problema, por mais que numa teia alimentar você não tenha muito problema em relação a isso, porque alguns outros animais conseguem se alimentar de outros e desviar desse ciclo de extinção. Mas vamos colocar aqui para nós entendermos mais ou menos o que seria uma teia alimentar e algumas vantagens que ela te oferece. A relação aqui, planta, rato, sapo, serpente e gavião. A planta é o produtor. O rato, consumidor primário, sapo, consumidor secundário, serpente, consumidor terciário e o gavião, consumidor quaternário. Essa é uma das relações. E vamos colocar aqui a relação direta, gavião e planta. A planta, no caso, é o consumidor, é o produtor, e no caso o gavião, o consumidor primário. Aí eu falo para vocês, o que seria mais interessante? O gavião ser o consumidor primário ou o consumidor quaternário? Com certeza ser o consumidor primário, porque ele vai ter maior acesso à energia do que se ele fosse o consumidor quaternário no ciclo com a cobra, sapo e rato, beleza? Então, quanto mais próximo você estiver dos seres produtores, maior vai ser a sua vantagem, porque você vai adquirir mais energia para os seus processos vitais, o que você não encontra com grande abundância nos níveis tróficos superiores. Então, basicamente, isso, teias alimentares. Enfim, finalizamos nosso vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários do YouTube ou também mandar mensagem para o e-mail que está aqui do lado ou aqui desse lado, sempre confundo. Mas podem deixar nos comentários, podem também mandar no e-mail eberbiocel@gmail.com, que está aqui em um dos dois lados, ou para o meu Instagram pessoal Santana Eber ou o Instagram oficial do canal Biodúvidas MG. Então, galera, desde já eu agradeço, desejo a vocês que vocês aproveitem muito. Sei que estamos passando uma situação muito difícil, mas vamos passar dessa e sairmos mais fortes, tá bom? Fiquem com Deus e biodúvida para todos.